Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei introduzir a parte de tarifação de energia elétrica. Portanto, os objetivos para a aula de hoje são os seguintes: princípios de análise de tarifação de energia elétrica na sequência. Análise de tarifação em uma conta de energia residencial. Na sequência aí teremos a conceituação sobre horário de ponta e horário fora de ponta. E por fim, definição de níveis de tensão utilizados para a transmissão e distribuição de energia elétrica. Bacana. Então, falando sobre análise de tarifação para cargas consumidoras. Temos que, na conta de energia elétrica de pequenos consumidores, como por exemplo, residências e pequenos prédios também, cobra-se apenas a energia utilizada, ou seja, o consumo. Médios e grandes consumidores pagam tanto pela energia quanto pela potência. A potência aparece nas contas desses consumidores com o nome de demanda, que na verdade corresponde à potência média, verificada em intervalos de 15 minutos. Tá? Então, a tarifação, turma, está relacionada aí ao tipo de carga. Nós iremos ver que existe aí uma classificação para as cargas, Se é uma carga industrial, se é um shopping, se é um prédio do governo, enfim, uma residência, pode ser N tipos de carga, e para cada tipo de carga aí nós temos aqui uma metodologia para tarifar, para o pagamento de energia. Legal? Muito bem. No caso de uma conta de energia para cargas pequenas, como as residências, existe uma taxa de disponibilidade e outra de transmissão que são aplicadas ao consumo efetivo, conforme é mostrado aqui ao lado. Tá? Então aqui eu tenho uma conta, uma conta a ser paga aqui no mês de setembro, de R$ 51,05, sendo que nós temos aqui um custo de disponibilidade aqui de 24 centavos aproximadamente, não sei se dá para enxergar bem aí. E nós temos a questão da transmissão de energia aqui com custo de 26 centavos aproximadamente. Tá? Daí se a gente fizer a conta aqui, porque o consumo aqui médio, o faturado aqui foi de 50.000 kWh. Tá? Então você pega este parâmetro e multiplica pelo valor aqui que está em centavos. Então, aliás, tem reais, 0,24 reais são 24 centavos. Então faz o produto, 50 por 24, que daria aqui os 24 centavos, que daria R$ 12,43. E os 50.000 kWh vezes os 26 centavos, que daria R$ 13,36. Tá? Daí nós temos também aqui a parte de impostos, que nós temos aí para o governo. Alguém já deve ter ouvido falar aí de PIS mais COFINS. Então nós temos aqui o percentual de PIS, COFINS, está relacionado aqui ao pagamento da energia elétrica. E aqui o valor da conta do mês anterior, que tem também, no caso dessa distribuidora aqui, de energia, ela possibilita você pagar 2 meses em apenas uma conta, dependendo do custo que você teve. Se não atingir determinado valor, joga para o mês seguinte, para pagamento. Então, tem outras questões aqui, como por exemplo, a bandeira tarifária, nesse período aqui foi bandeira verde, pode ser amarelo ou vermelha, que daí tem um custo adicional, tá? Mas de forma resumida é isso, tá? Não tem muito segredo. Normalmente é o valor aqui médio de consumo e o valor da taxa. Multiplica a taxa pelo consumo e você já vai ter aí
o valor da sua conta a ser paga. Legal, falando agora de horário de ponto e fora de ponto, isso daqui é um conceito importante quando se trata de cargas maiores, tá, turma? Então nós temos aí, horário de ponta é o período de 3 horas consecutivas, exceto sábados, domingos e feriados nacionais, definido pela concessionária em função das características do seu sistema elétrico. Tá? Então a concessionária que vai definir ali um horário conhecido como horário de ponta, que é um período de 3 horas. Então pode ser, por exemplo, das 17 às 20 horas, né? Você pode ter ali das 18 às 21, né? Enfim, são 3 horas ali que em geral há um pico de energia aí na rede. Tá? Em algumas modalidades tarifárias, nesse horário a demanda e o consumo de energia elétrica tem preços mais elevados. Tá? Isso acaba ocorrendo de fato. Pessoal, quando eu falo em demanda, é um conceito que vocês viram lá em instalação elétrica. Tá? Tinha um fator de demanda, não é isso? Tinha potência calculada. Então a demanda é basicamente também uma potência. Tá? O horário fora de ponta corresponde às demais 21 horas do dia. Tá? Então se eu retirar, por exemplo, das 18 às 21 horas, essas 3 horas, ainda me sobra 21 horas, né? Porque o dia tem 24 horas, ou seja, 21 mais 3, 24. Por fim, é preciso definir os períodos seco e úmido. Né? Nós temos 2 períodos aí bem definidos do ano. Ah, por que, professor, seco e úmido? Porque a nossa matriz energética é muito focada ainda em geração hidrelétrica. Né? Então, se eu tenho geração de energia hidrelétrica, eu tenho que levar em consideração, sim, períodos secos e úmidos. Puxa, se está seco não tem água. Se não tem água, como gira a turbina? Puxa, mais difícil. Então, se não gira a turbina, não tem energia. Então, eu tenho que pagar mais caro, cobrar mais caro, aliás, de quem está consumindo, porque agora eu não tenho tanto. Né? Agora, se o período está úmido, está chovendo bastante, então tem água, basicamente, né? Tem o fluxo. Se eu tenho fluxo, estou girando a turbina, estou produzindo, estou mandando para a rede, eu preciso que consumam. Né? Então, se eu estou gerando bastante energia, eu quero que consuma, então eu reduzo o preço para o pessoal consumir mais. Se eu estou tendo mais gasto, mais dificuldade na geração, então nós temos que cobrar mais, porque daí a energia se torna escassa. Tá? Por isso que tem aquela questão de bandeira verde, amarela e vermelha. Para efeito de tarifação, o ano é dividido em 2 períodos. Um período seco, que compreende os meses de maio a novembro, 7 meses. E um período úmido, que compreende os meses de dezembro a abril, 5 meses. Em algumas modalidades tarifárias, no período seco, o consumo tem preços mais elevados, tá? Conforme eu comentei com vocês. Legal, agora eu vou falar dos níveis de tensão em transmissão de energia elétrica. As tensões usuais de transmissão adotadas no Brasil para a corrente alternada, tá? Podem variar de 138 kV, kV é kV, até 765 kV. Incluído nesse intervalo as tensões de 230 kV, 345 kV, 440 kV e 500 kV. Tá? Os sistemas ditos de subtransmissão contam com níveis mais baixos de tensão, tais como 34,5 kV, 69 kV ou 88 kV. Sorocaba 88 kV, tá, turma? E 138 kV, que alimentam aí subestações de distribuição, cujos alimentadores primários de saída operam usualmente em níveis de 3,8 kV. Nós temos aqui os alimentadores primários, né, a rede de distribuição primária, também assim conhecida, de 23.100 aqui em Sorocaba, tá? O pessoal até fala, aqui é 24 mil, né? É 23.100 nominal, mas dependendo aí da necessidade, pode-se dar um boost aí na energia, subir para 24 para ter
maior distância aí na transmissão de energia. Junto aos pequenos consumidores, existe um outro nível, né, de tensão, que é entre 110 volts e 440 volts, no qual operam os alimentadores ou, né, o sistema de distribuição secundária. Então a gente conhece aí, ó, entre 110 e 440 está contemplado o nosso famoso 127 e 220, que é o que nós temos também aqui na região de Sorocaba. Legal, puxa, aqui eu trouxe para vocês, turma, uma coisa interessante, né? Às vezes você sai na rua, ô pai, olha essa torre de transmissão aí, que legal, mas puxa, é diferente daquela outra que eu vi, nossa, essa daqui é mais alta. Em Sorocaba tem essa aqui, hein, turma? Sorocaba tem esse daqui, ó, tá? Esse modelinho aqui. Caramba, nós temos um monte de torre aqui, eu não sei aqui o potencial de cada um, o formato, como funciona. Nós temos aqui, ó, por altura, né, e por formato também aqui do sistema de transmissão, o potencial, né, das linhas. Então nós temos aqui 110 kV, tem essa aparência, 132, é um pouquinho mais espaçado aqui, né? Temos essa outra também para 132 kV. Temos aqui 220 kV com essa aparência. Normalmente se está viajando aí para o interior, você vê em algumas torres com esse formato. Esse daqui tem no centrão lá, reparem bem, tá? Tem uma torre parecida com essa daqui, com os isoladores ali de porcelana meio esverdeados, tá? Então, aqueles isoladores é basicamente para que o potencial que passa pelos cabos aqui não seja transferido para a torre. Tanto que quando um ser ali não muito ciente, né, das suas ações e de seus atos, normalmente aí, meio embriagado, ele sobe ali na torre, ele não vai morrer eletrocutado pela torre, porque a torre está isolada, né? Ele pode sim, em algum momento, desequilibrar e tender a cair, daí ele segurando um cabo, daí sim ele é eletrocutado ali, tá? Se ele pegar ali, por exemplo, são 3 cabos, né, que transmite o sinal trifásico. Se ele tocar em 2 ali, ele toma uma tensão de linha, sendo fechado ali pelo corpo dele. O corpo dele se comporta como uma carga, né, como se fosse, por exemplo, aí uma lâmpada, um chuveiro, né? Então, a torre em si, ela não dá choque, ela é utilizada como suporte para as linhas, né? As linhas, sim, elas têm ali corrente, potencial elétrico entre si, e elas, sim, são muito perigosas, tá? Legal. Aqui eu vou trazer aqui mais algumas considerações, agora falando sobre os níveis de tensão relacionados a baixa, média e alta tensão, tá, turma? Então vamos lá. As redes com tensões nominais iguais ou superiores a 230 kV são denominadas redes em EHV, tá? Que é extra alta tensão. Extra alta tensão. Nossa, professor, por que devagar? Porque em inglês o alta é high, né? High voltage. Então, por isso que tem o H. E no Brasil, né, foram chamadas de rede básica de transmissão. As redes com tensões nominais iguais e entre 69 kV e 138 kV são denominadas redes de alta tensão, tá? Então, por exemplo, 88 kV, que aqui na região de Sorocaba está entre 69 e 138, tá? Nossa rede de alta tensão. As redes com tensão nominal de 1 kV até 69 kV são denominadas redes de média, tá? Média tensão ou tensão primária, né? Rede aí primária de distribuição. Os sistemas com tensão abaixo de 1 kV são denominados redes de baixa tensão ou tensão secundária. Os níveis de tensão podem ainda serem subdivididos, né, em extra baixa tensão, que é 48, 24
e 12 volts. Baixa tensão, conforme disse, né? Abaixo de 1 kV. Só que daí nós temos, né? Quais são os outros níveis? 760, 660, 440, 380. São valores aí de baixa tensão muito utilizados na indústria. 220 também, né? Só que daí nós já temos aí residências também, o 220 e o 127. Né? 127 aqui é fase neutra e o 115 volts também é fase neutra. Tá? 115 volts normalmente é com sistema de tape, né? Uma bobina com um tape central. Ah, professor, o que é tape? É a mesma coisa que vocês estudaram lá em retificador de onda completa com center tap. O conceito é o mesmo, tá? Era uma bobina ali no secundário com uma referência no meio que era o terra, tá? Então, esse fornecimento aqui de 115 volts é baseado nesse tipo de ligação. E média tensão, né, ou alta tensão de distribuição, né? Perceba, não é a alta tensão, é a alta tensão da distribuição, porque a distribuição secundária é 127 e 220, então você pegar 34,5 kV já é alto, né? Então é assim que funciona. Então nós temos 34,5, 25,8, 23 kV, né? Aqui é a média tensão de Sorocaba, que eu já comentei, 3,8, 3,2, 12,6, 11,5, 6,9, 4,16, 2,13 kV. Legal, classificação dos consumidores, eu vou falar hoje da classificação dos consumidores em grupo B, né, que é o mais conhecido, e na semana que vem iremos falar um pouco mais sobre os consumidores grupo A, certo? Bacana, os consumidores, né, eles são classificados pelo nível de tensão em que são atendidos. Os consumidores atendidos em baixa tensão, em geral em 127 ou 220 volts, como residências, lojas, agências bancárias, pequenas oficinas, edifícios residenciais, boa parte dos edifícios comerciais são classificados no grupo B. É o caso da maioria dos prédios públicos federais também. Tá? Então aqui nós temos os exemplos, né? Eu tenho um prédio aqui alimentado, assim, são 3 fios aqui, dois fios, o que acontece? Aqui é trifásico e aqui é mono ou bifásico, tá? A diferença. Mas trifásico então é grupo B? É grupo B, por quê? Baixa tensão, eu posso ter uma rede trifásica 220, né? Assim como eu posso ter o bifásico aqui 220 também, tá? Mas se é bifásico 220, por que é trifásico 220? Muito simples. Trifásico, 3 fios. Bifásico, 2 fios. Tá? Mas o que acontece? Isso daqui é um fornecimento do grupo B. Agora, se eu precisar de muita potência, eu preciso trabalhar com nível de tensão um pouco maior também. Tá? Então daí já é necessário ter até um cuidado maior ali, tem uma cabine e tal, tratamento com a energia, né? Tem que ter medidores específicos também, tá? Então as coisas se tornam um pouco mais complexas, não é só ter aquele reloginho lá, medidor, que o cara chega na sua casa e olha lá, sua conta é tanto, não é tão simples assim. Certo, turma? A aula de hoje eu vou parar aqui no grupo B. E na semana que vem nós iremos comentar mais a fundo aí sobre a tarifação do grupo A, que daí entra, né? Grandes empresas, né? O setor aí, alguns shoppings, né? Então você vai ter aí fábricas, muitas cargas aí que trabalham com processo produtivo, né? Metalúrgico, por exemplo, né? E que você tem aí que ter um nível maior de fornecimento em termos de tensão elétrica, né? Então, puxa, eu vou alimentar ali em 24 kV. 24 kV, legal, né? Onde está o relógio? Não tem relógio, né? Vai medir 24 kV com um reloginho,
Não dá nem para chegar próximo do relógio com 24 kV, que ele já vira pó. Né? Então tem toda uma metodologia, lógico, estou exagerando, né? Mas tem ali uma metodologia, uma sistemática aí mais clara, né, de medição ali, tem uma medição de potencial, a gente tem, por exemplo, o TP, tem medição de corrente, tem TC, tem TCP, né? A gente vai entender um pouco melhor isso daí quando falamos na tarifação de grandes cargas, grandes fábricas, grandes indústrias. Beleza, turma? Grato a todos aí mais uma vez pela atenção. Qualquer dúvida, estou no Microsoft Teams. Bons estudos. Até!